Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri e essa, Francisquinha, né, Francisquinha? Nós estamos aqui hoje na nossa 8ª aula. Nós vamos trabalhar sobre o quê? Alguém faz alguma ideia? A Francisquinha já sabe, né, Francisquinha? Nos divertimos muito em preparar essa aula de hoje. Por quê? Nós vamos trabalhar o gênero textual fábulas. Isso mesmo, fábula. Alguém já parou para pensar o que é fábula? Nós vamos falar agora. Mas antes, nós vamos lembrar um pouquinho da nossa 7ª aula. Uma revisão rápida, certo? Então, fiquem atentos. A nossa última aula, 7ª aula, nós trabalhamos sobre curiosidades. Como eu falei para vocês, nós amamos preparar a aula de curiosidade. Por quê? Nós aprendemos muitas coisas novas. Então, curiosidade é um texto pequeno, objetivo, que deixa você informado de algumas curiosidades, de coisas inesperadas que você, às vezes, nem acredita que exista, certo? Então, olha só, como nós já fizemos a revisãozinha das aulas, e eu quero só lembrar vocês que das curiosidades que nós fizemos, né, Francisquinha? A que nós ficamos mais tristes mesmo foi sobre os sapatinhos da Dorothy. Eu sempre achei que era vermelhinho, sempre quis ter sapatos vermelhos por causa da Dorothy. Mas vamos à aula de hoje, fábula. Francisquinha, você vai ficar bonitinha aqui, quietinha, não vale dar respostas para os alunos, viu, Francisquinha? Então fica aqui, combinado? Vamos sentar, prestar atenção na aula, tá bom? Então, olha só, crianças, como eu falei, olha na tela a pergunta para vocês. O que é fábula? Pensaram? Então, nós vamos agora conceituar. Fábula é uma composição literária, que a composição, nós já falamos isso. O que é compor? Fazer um texto. É uma composição literária, narrativa, em que os personagens são animais que apresentam características humanas. Que características são essas, professora? O que é característica? Algumas situações, algum comportamento, algumas coisas que parecem ser dos humanos. Mas os principais são, os animais nas fábulas falam, que é coisa de humano, eles têm costumes, eles têm comportamento de humano. Então, essas histórias são geralmente feitas para crianças e termina com ensinamento que fala moral de caráter instrutivo. O que é isso? Moral, caráter instrutivo? Isso mesmo. É uma moral da história, é um ensinamento que sempre fala, olha, você lê o texto, termina e tem uma situação que explica o porquê daquela história. Então, o objetivo é trazer um caráter moral de coisas do que é certo e do que é errado, certo? Nós vamos fazer o seguinte, mas antes de ler as fábulas que nós preparamos, eu falei uma palavra que talvez vocês tenham ficado em dúvida. Eu falei que era uma composição literária narrativa. Mas, Francisquinha, você lembra quando nós estávamos preparando? O que é narrativa? É um processo de efeito de narrar, de contar uma história. E que nesse processo de contar, de narrar uma história, você vai prestando atenção nas fases dos acontecimentos. Que vai falando com palavras, imagens, você vai visualizando. É o quê? É uma apresentação, falando assim, bem mais claro, bem mais tranquilo, para vocês que são pequeninos entender. É o quê? É uma apresentação de acontecimento e que as narrativas são expressas por diversas linguagens. E uma delas é a fábula. Nós já trabalhamos contos, que também é uma narrativa, crônicas, que vocês talvez já tenham estudado, também é uma narrativa. Mas hoje nós vamos nos atentar à fábula, certo? Então, olha só, enquanto eu leio a nossa primeira fábula, vocês vão acompanhar ouvindo e vão acompanhar também, ó, olhos bem abertos nas imagens que vocês vão ter na tela para ficar atentos e ter uma explicação maior, um entendimento maior sobre a fábula. Essa é bem conhecida, a cigarra e a formiga. Havia uma cigarra que passou todo o verão a cantar, aproveitando os agradáveis fins de tarde e curtindo o tempo fora, toda de forma despreocupada. Mas quando chegou o inverno gelado, a cigarra não estava alegre, pois estava faminta e tremendo de frio. Assim foi pedir ajuda para a formiga, que havia, coitado, trabalhado muito no verão.
pediu à colega que lhe desse alimento e lhe desse abrigo, que estava morrendo de frio. O que a formiga perguntou? O que você fez durante todo o verão? Estive a cantar, respondeu a cigarra. E a formiga lhe deu uma resposta bem grosseira. Pois então, agora dance. Entenderam? Então, olha só, o texto começa narrando uma história. Uma história de quem? Da cigarra e da formiga. A cigarra toda tranquila cantando todo o verão, como vocês viram na imagem. Enquanto a formiga trabalhando, juntando comida, alimentos no seu abrigo. Então, aí no final, ela pergunta, mas cigarra, o que você fez durante todo o verão? Ela responde, cantei. Falou, então agora, dance. Qual é a moral desse texto? Ele fala assim, olha só, que nesse caso dessa fábula é quase que um ditado popular, que fala assim, ó, que Deus ajuda a quem cedo madruga. O que significa isso? Se você não fez nada, não juntou seus alimentos, ficou só se divertindo, vai ter o que comer? Vai ter abrigo? Então não, certo? Prestar atenção nesse detalhe. Agora, gente, para que vocês entendam melhor um pouquinho, eu vou fazer algumas perguntas. Qual era o título dessa fábula? Era o gafanhoto? Era a formiga? A formiga e quem? Estava bem no início quando eu falei, a cigarra e a formiga. E quais foram os personagens desse texto todinho? Isso, a história toda se passou sobre a vida da cigarra cantando e da formiga trabalhando. A moral da história foi essa, que se você não faz algo, não se prepara, vai chegar no tempo que precisar, não vai ter como se socorrer, certo? Como que começou essa história, essa fábula? Começa como? De que jeito? Quem lembra como começou a história quando eu comecei a contar? Havia uma cigarra que passou todo o verão cantando. Então esse foi o início da história. E como que termina? Termina com a resposta grosseira da formiga, mas merecida. Falou, pois é, cantou o verão todo, então agora dance. Entenderam? Então assim, aí pergunta, professora, a formiga foi ruim. Talvez tenha sido ruim, a gente precisa ajudar os outros, mas naquela situação, naquele momento, a fábula é para ensinar, para trazer esse ensinamento. Agora, presta atenção, nós vamos também explorar um pouquinho a palavra. Olha só, cigarra, eu vou mostrar para vocês direitinho a palavra cigarra, prestar atenção, eu vou colocar ela aqui no quadro e nós vamos explorar um pouquinho a escrita dessa palavra, combinado? Então, eu vou colocar ela aqui no quadro, presta atenção. Cigarra. Qual era o outro personagem? Lembram? A formiga. Eu vou colocar também a palavra formiga e nós vamos explorar um pouquinho da escrita dessas duas palavras, combinado? Vocês conseguiram visualizar a palavra, certo? Olha só, cigarro. Vamos contar comigo quantas letras tem a palavra cigarra? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Vou colocar aqui o número 7, vou colocar o L de letras, combinado? Agora, qual é a primeira letra da palavra cigarra? Onde é que é primeiro? É o quê? É final? É início? O que é primeiro? O primeiro está bem aqui no iniciozinho. Qual é a primeira letra? C, isso, muito bem. Agora, qual é a última letra da palavra cigarro? Vamos lá? Lá no final, último. A última letrinha aqui é a letra A, que está bem aqui, ó. Letra A e a letra C no início, certo? Vamos analisar a palavra formiga também? Quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Nessa aqui eu vou fazer diferente. Qual é a primeira letrinha? Nós já sabemos que primeiro é início. Início é logo aqui. Então, a primeira letrinha, ó, letra F. Qual é a última letrinha? Isso, tá bem aqui no final. É a letra A. Então, ó, primeira, última letras e 7 letrinhas a palavra. Para que você entenda melhor, nós vamos fazer a leitura
de uma segunda fábula, que vai trazer uma outra moral também, certo? Posso começar? Do mesmo jeito, enquanto eu leio, acompanhe as imagens. Preparamos com muito carinho, né, Francisquinho, para que vocês possam prestar atenção. Então, olha só, certo dia estava um leão lá fazendo a sua cesta, um cochilo lá na floresta. De repente, apareceu um ratinho, e o ratinho correndo por aí, está lá passando. E, de repente, o leão acorda, levanta sua pata, olha todo cara de bravo e grita para o ratinho. E, de repente, o ratinho grita, fica assustado, tremendo e fala: perdoa-me dessa vez, eu nunca mais vou fazer isso, eu não esquecerei. Quem sabe se um dia, senhor leão, o senhor não vai precisar de mim? E o leão achou até graça, sorriu, levantou a pata. Eu, rei da floresta, precisando de um ratinho. Mas deixou ele ir, ele partiu. Dias depois, os caçadores estavam ali na floresta e decidiram que ia dar um presente ao rei. E queria dar o rei da floresta. Preparou uma armadilha e o leão caiu nessa armadilha. Estava lá preso, pendurado na rede, lá na árvore. E de repente, quem estava passando? O ratinho. O ratinho, ao ver aquele leão preso, olhou e se aproximou e começou a roer a rede. Roeu. E os caçadores estavam aproximando. Os outros animais saíram todos, correndo. Mas o ratinho continuou a roer. E de repente, o leão cai. E é solto. E aí o leão olha para ele e ele fala: lembra, seu leão? O Senhor um dia me deixou sair. Eu sou aquele rato pequenino que o Senhor me libertou. E ele é salvo pelo pequeno ratinho. Qual é a moral dessa história? Não se deve subestimar os outros. Não deve achar que você é melhor do que o outro. Talvez pelo tamanho, talvez por uma questão de poder, talvez por situação econômica, social. Então, a moral do texto é: nunca, jamais subestime a capacidade dos outros. O leão jamais iria imaginar que iria ser salvo por um ratinho. Agora nós vamos fazer algumas perguntinhas bem rápidas. Qual era o título desse texto? Isso mesmo, o leão e o ratinho. Os personagens também estão bem simples. A fábula tem essa característica. Tem poucos personagens, então eles estão ali envolvidos. Mas nessa tem 3. Falaram que tinham os animais na floresta, mas os personagens principais, o leão e o ratinho. Começa a história falando que o leão estava dormindo. E termina a história com o ratinho salvando o leão. E olha a palavra aqui, leão, certo? Qual é a palavrinha? Leão. Vamos contar comigo quantas letrinhas ela tem? 1, 2, 3, 4. Qual é a primeira letrinha? Está aqui, L. A última, O. Eu vou colocar ela aqui junto com as outras, para que vocês possam visualizar. Ó, o outro personagem, quem era? O ratinho. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. Vamos colocar aqui. Primeira letrinha, R. Última letrinha, O. Então, crianças, entenderam? Só para resumir a nossa aula de hoje, nós estudamos fábula, que é uma composição, é um texto literário narrativa, porque narra a história, conta a história de bichos, animais, que têm características humanas, como poder falar, ter costumes, poder sorrir e até mesmo um comportamento humano, certo? Mas, infelizmente, né, Francisquinha? A nossa aula, crianças, chegou ao fim. Mas não esqueça de acessar a plataforma, assistir a aula novamente se for preciso. Vá até a escola, se não tiver acesso à internet, pede suporte para a tua escola, pede o papai e a mamãe para ir até a escola. Então, um abraço carinhoso e virtual aqui, meu e da Francisquinha. Fique bem, até a próxima aula. E um abraço especial mesmo. Fique tranquilos, tudo isso vai passar.